reunir juntos e podermos dar ao Senhor louvor, adoração, poder cultuar ao Senhor e bendizer o seu nome. Eu gostaria de lhe convidar na noite de hoje a não assistir simplesmente esse culto, mas da onde você está, prestar um culto de louvor e adoração a Deus. Então louve ao Senhor junto conosco por meio de canções, receba a palavra com alegria, se dedique a tudo que Deus ministrará através dos seus servos nesta noite e cultue ao Senhor com alegria. Vamos viver esse tempo, iniciar esse tempo de louvor orando ao Senhor. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus nós estamos na Tua presença. Ó Deus, o nosso coração se enche de gratidão pela oportunidade de louvar, de bendizer o Teu nome, de dar ao Senhor culto. Receba o nosso louvor, a nossa entrega, a nossa rendição diante do Senhor. Senhor, nós aqui no templo e os nossos irmãos, cada um no seu lar, neste momento, vai prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Receba a nossa entrega, a nossa oferta agradável ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Compartilhe essa transmissão com outras pessoas, para que eles também possam participar e junto conosco cultuar ao Senhor. Vamos louvar. Oh,
sempre. A Ele sempre o reino, o poder e a glória. Que no tempo como este do seu lar, de onde você está, você esteja exaltando ao Senhor, glorificando o seu nome, cultuando ao Senhor. Fomos chamados para viver isso nesse tempo. Precisamos fazer com a nossa vida, com tudo que o nosso coração tem. Eu quero orar com você por um momento, antes de vivermos a palavra do Senhor. E nessa oração, antes de orar, eu quero te lembrar que você pode, da sua casa, de onde você está, ofertar ao Senhor, enviar recursos para a manutenção da obra do Senhor, da igreja do Senhor. Nós temos dito continuamente que o tempo, por força do tempo em que estamos vivendo, ele está fechado, mas as atividades da igreja, as ações dela, os envolvimentos missionários, todos eles continuam, e a nossa fidelidade também a Deus, a generosidade do nosso coração em ofertar para manter todos esses projetos precisa continuar. Então permita que o Espírito Santo assopre essa generosidade no seu coração, que você oferte ao Senhor com alegria. Você pode fazer isso por meio de transferência bancária. No Facebook da igreja você tem informações para isso. Você pode fazer isso por meio do PagSeguro, ou você pode entrar em contato após o culto, por WhatsApp, ou até mesmo chamando em particular na rede social da igreja, e nós informamos a melhor forma de fazer, tá bom? Mas deixe o Espírito Santo mover o seu coração, como sempre dizemos, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma coação, mas com desejo de participar das coisas que Deus está fazendo, e Ele continua fazendo, para a glória do Teu nome, e certamente nos usa através dos recursos que Ele põe nas nossas mãos para isso. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos onde você está. Vamos orar nesse sentido. Pai, nós Te louvamos pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, pelo Teu cuidado sobre a Sua igreja. Seja louvado o Senhor para sempre. Temos a oportunidade num tempo como este de ofertar, e que o nosso coração se mova pelo Teu Espírito em generosidade para fazermos isso, e através daquilo que o Senhor tem colocado às nossas mãos, participarmos das coisas que o Senhor está fazendo. Oramos pedindo que a bênção do Senhor venha sobre o Teu povo, que o Senhor supra a necessidade de cada um dos Teus filhos. Senhor, vivemos dias difíceis, dias trabalhosos. Senhor, nós temos informações que às vezes nos soam muito pessimistas com respeito à economia do país, a condição de cada um de nós, mas confiamos inteiramente no Senhor, na Sua soberania, no Seu cuidado, e pedimos ao Senhor por bondade que guarde o Teu povo, sustente o Teu filho com as Suas mãos. Não deixe, ó Deus, que a miséria nos alcance, mas que o Teu cuidado seja abundante em nós em todo o tempo. Oramos com gratidão e louvor, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Bênção, irmãos. Vamos viver a palavra do Senhor. Eu quero dar liberdade para o pessoal que está aqui. Eu sei que o puff não é tão legal de ficar sentado, igual as costas, caso queiram sentar nos bancos, fiquem à vontade, tá bom? Só um pouquinho de cuidado com os cabos aí, com um monte de deles atravessar. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor, enquanto eu vou falando, porque eu tenho muita necessidade que você receba essa palavra, ouça e entenda essa palavra. Eu peço que você dê um feedback para o nosso pessoal do som, eles estão acompanhando, a respeito de estar entendendo ou não a mensagem, a voz, a palavra que vai ser pregada. Tá certo? Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58. É nesse texto que está a palavra que vamos meditar, aquilo que o Senhor soprou ao meu coração. Eu vou fazer uma leitura bem longa, então vá
abrindo a sua Bíblia aí na sua casa para você acompanhar comigo, só não procure, por favor, a Bíblia no celular. Hoje use aquela de papel, porque talvez pelo celular você vai ter que sair um pouquinho e não seria legal. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 1 ao verso 14, diz assim: grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus, perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos e tu nem notas? Por que nos humilhamos e tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que também não é que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres e desabrigados, vistam os que encontrarem luz e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz ao meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas não secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, porque o país se tornará habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Feche seus olhos, ore mais uma vez comigo. Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor ministre o nosso coração por meio da Tua Palavra. É da Tua Palavra que precisamos. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela mostra não somente onde estamos, a nossa real condição,
como onde precisamos chegar, para onde o Senhor está nos dirigindo. Nos dirige segundo o seu querer, para a glória do teu nome, por meio da palavra, é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o poder do jejum na disciplina cristã. O jejum que Deus quer, que Ele realmente espera de nós. O jejum é para o cristão uma disciplina tão importante quanto a oração, a meditação da palavra. A grande verdade é que não dá para desassociar jejum de oração, não dá para dissociá-lo da palavra, de uma vida de louvor sincero e intenso a Deus. Não há como desassociá-lo da prática das boas obras. O jejum sempre virá acompanhado dessas disciplinas. Quando eu falo de disciplina, eu falo de condutas que asseguram o bem-estar, que asseguram a saúde, o bom funcionamento da vida cristã. O jejum faz parte deste bom funcionamento da vida cristã. Logo, é uma disciplina importante. Nós precisamos jejuar. Explicando de forma bem simples, o jejum é a abstenção da alimentação com propósito específico de buscar a Deus, humilhando-se diante dele. O princípio que rege o jejum do cristão é enfraquecer a nossa carne e alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. E justamente por ter como princípio o enfraquecer a nossa carne, ele não é uma disciplina tão simples ao cristão de ser vivido, de ser praticado. Diante da grande guerra que acontece entre carne e espírito, entre vontade humana e vontade de Deus, guerra esta descrita pelo apóstolo Paulo no capítulo 5 de Gálatas, no verso 17 a seguir. O jejum ele se torna uma das disciplinas mais desafiadoras ao cristão, porque ele precisa decidir por mortificar a sua carne e alinhar-se ao coração de Deus. Nós vivemos um tempo de muitas facilidades. A vida moderna traz todas essas facilidades e todos esses fatores, eles contribuem para a pouca observância na prática do jejum. Nos envolvemos com tantas coisas e não queremos nos abster a fim de nos voltarmos ao Senhor. Todavia eu preciso te lembrar que o jejum ele aguça os nossos ouvidos espirituais. Então eu preciso jejuar e ter esta vida alinhada com Deus para conseguir ouvir a sua voz. O jejum ele tem o poder de mortificar a carne, de levar-nos à consagração, a nossa separação, a separação da nossa vida verdadeiramente para Deus. O jejum ajuda-nos a liberar a fé para o combate nas batalhas espirituais que enfrentamos, nos fortalecendo e nos levando a vencer. Entenda, o jejum ele tem como propriedade aumentar a nossa sensibilidade com respeito às coisas espirituais. Quando nós jejuamos, consagramos, separamos a nossa vida ao Senhor, nós compreendemos melhor o tempo em que nós estamos vivendo e entendemos como precisamos nos posicionar nele, tanto no tempo como precisamos nos posicionar em Deus. O jejum também é uma ferramenta indispensável para a busca da santidade. Ao jejuarmos, procuramos manter especial comunhão com Deus e com o seu Espírito, buscando a sua direção e o seu favor em todos os aspectos da nossa vida.
Todavia, embora seja possível deixar claro todas as bênçãos, todos os fatores práticos, benéficos, benditos do jejum para uma vida cristã saudável, para a vida de todo cristão, a Bíblia ela nos alerta que o jejum ele pode se tornar totalmente ineficaz se ele for fruto de um mero ritual religioso, praticado sem a busca da comunhão com Deus, despido de um coração sincero, íntegro diante do Senhor. Se as motivações do meu coração elas não alcançarem aquilo que o Senhor ensina, aquilo que a sua palavra direciona, a prática do meu jejum pode se tornar ineficaz. E é justamente isso que o texto lido está dizendo. No capítulo 58 de Isaías, o profeta ele repudia a observância hipócrita dos dias do Senhor, da oração e do jejum. Ele observa que essas práticas haviam se tornado aos israelitas daquele tempo meros ritos religiosos praticados constantemente, porém sem aceitação de Deus. Eles faziam por fazer. No texto de Isaías 58, Deus, por meio do profeta, está manifestando sua indignação para com o povo que o procura dia após dia, que diz ter prazer em conhecer os caminhos do Senhor, um povo que diz ter prazer em chegar a Deus, mas que não é recebido por Deus, porque as suas práticas elas não vêm acompanhadas daquilo que o Senhor requer do seu povo. Eles oram, eles jejuam, dizem guardar o dia santo do Senhor, mas as suas condutas não são condutas que o Senhor aprova. Buscam ao Senhor, mas não fazem a vontade do Senhor. Não abrem mão dos seus pecados, não se convertem ao Senhor, não convertem ao Senhor os seus atos. O texto está dizendo que este povo ainda tem a audácia de perguntar a Deus o porquê é que Deus não recebe os seus jejuns. Eles se achegam e dizem: por que jejuamos e tu nem notas? Por que nos humilhamos e o Senhor não leva isso em conta? E a resposta de Deus ao questionamento desse povo, ela é impactante. Trocando numa linguagem bem simples de entender, Deus está respondendo a eles: porque vocês jejuam para vocês mesmos, vocês não jejuam me buscando. Vocês jejuam para vocês mesmos. Na grande maioria das vezes, as pessoas jejuam desejando que Deus incline o seu coração a elas, como se por meio das suas obras de jejum, a aparente justiça, elas pudessem mudar quem Deus é. O certo é que no jejum se humilhassem diante de Deus e humilhassem o seu coração ao coração de Deus, mas não é isso que eles estão querendo fazer. Eles pensam que com o jejum, como um laço que laça um animal, eles podem laçar o eterno nas alturas e por causa da sua prática fazer o eterno se inclinar à sua vontade. Jejuam para si mesmo, desejando que Deus se incline a eles, como se os seus atos de justiça tivessem algum valor diante de Deus. Entenda em nome de Jesus. O jejum ele precisa vir acompanhado de tristeza, de angústia, de arrependimento. O jejum ele precisa vir acompanhado do reconhecimento da nossa condição e da necessidade de santificação.
precisa ser acompanhado de ação voluntariosa, de ação altruísta, de mão estendida ao necessitado. Volte comigo ao texto, nos versos de número 6 e 7. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas para o seu semelhante? Não há necessidade que tais atitudes ou que a prática do jejum venha acrescentado de sinais de piedade. O Senhor está dizendo que Ele quer atos de justiça e de retidão acompanhando a prática do jejum, e não somente a adoração com os lábios. Entenda em nome de Jesus, práticas religiosas não substituem a integridade de um cristão, a necessidade de servir ao Senhor de todo o seu coração. Quando práticas religiosas, elas se apresentam separadas de obediência integral a Deus e de amor ao próximo, elas manifestam mais do que nunca a nossa justiça, como o próprio Isaías declara, como sendo trapos de imundícia, como não tendo valor nenhum. O jejum, ele precisa ser um meio voluntário de subjugarmos as nossas vontades e paixões e alinharmos o nosso coração ao coração de Deus, as nossas vontades à vontade de Deus, nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, fazendo aquilo que Ele orienta por meio da sua palavra. O jejum, ele precisa vir acompanhado de mudanças importantes dos nossos atos. O jejum, ele precisa vir acompanhado de arrependimento. O Antigo Testamento constantemente fala de arrependimento, e fala de arrependimento para descrever a volta de Israel para o seu Deus. Olha o texto que está norteando o dia de jejum hoje. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter ou se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei o seu pecado, ou sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. O jejum no Velho Testamento, ele é pregado como a volta de uma nação para o Senhor. E eles se arrependiam em resposta a uma promessa divina de restauração e felicidade para a nação. Eles jejuavam, se voltavam para o Senhor. É isso que o Senhor está pedindo no texto, para alcançar a felicidade geral da nação. Agora, já no Novo Testamento, a grandemente divulgada pregação de arrependimento, ela alcança um conteúdo específico para o indivíduo que está jejuando. Agora não é mais a nação, é o indivíduo. As palavras gregas usadas por todo o Novo Testamento para arrependimento são as principalmente voltadas para a forma verbal do metanoem, da metanoia, da mudança de mente. Aquele que jejua precisa trazer arrependimento. E esse arrependimento, ele aponta para uma mudança radical na disposição do indivíduo, sendo uma mudança de mente, referente ao seu julgamento sobre si mesmo, sobre os seus pecados, juntamente com a avaliação das exigências de Deus com respeito a nós. Quando jejuamos, precisamos ter a disposição da autoanálise, de olhar para nós mesmos e entender quais são os nossos propósitos, quais são as nossas motivações, o que é que estamos vivendo, qual é a minha condição de pecado, para que eu confesse diante do Senhor, abandone, deixe e seja perdoado. O que é que Deus espera de nós?
você vai entendendo o conceito de arrependimento no jejum no Novo Testamento, e você entende que ele não para numa questão de julgamento pessoal. Você é convidado a examinar, a entender, a julgar a si mesmo, mas a partir daí ele te convoca a uma nova atitude moral, religiosa, cristã, a uma mudança de conduta. Logo, o jejum que Deus quer, acompanhado de arrependimento, ele deverá gerar em nós uma mudança de conduta. Ele deverá nos aproximar daquilo que Deus quer, não só no saber, no intelecto, mas também nas atitudes. O jejum acompanhado de arrependimento mudará a nossa conduta, nos alinhará a Deus e nos fará descobrir as bênçãos que sempre esteve lá onde sempre estiveram no centro da vontade de Deus para nós. Nós não acessamos ou não acessamos tais bênçãos porque talvez não tenhamos acessado o centro da vontade de Deus, ou talvez por um grande período da nossa vida não tenhamos nem nos interessado por qual é essa vontade, porque eu estou fazendo conforme eu quero. Escute, o jejum não será a nós um esforço para trazer o coração de Deus a nós, porque o seu coração já veio até nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O coração de Deus, ele já veio, ele já nos deu o seu coração. O jejum será a nós um esforço para levarmos esse coração obstinado a Deus, levarmos a nossa existência onde habita a plenitude, a bênção de Deus já garantida por nós desde a fundação do mundo. Então eu não busco para trazê-lo aqui, eu tomo daqui e levo alinhando a vontade dele. É isso que o Senhor está dizendo. Essa é a vontade do Senhor. Volte novamente comigo ao texto no verso de número 8. Aí o Senhor diz no verso 6 e 7 o que Ele quer. Aí no verso 8 o Senhor continua dizendo assim: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e o Senhor dirá: eis-me aqui. Se saírem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça, a língua ofensiva, se vocês na prática desse jejum abrirem o seu coração aos famintos, socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz do meio-dia. O Senhor guiará continuamente, lhes dará de comer até mesmo em lugares áridos onde não há comida. Ele fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Não é esse o jejum que o Senhor quer? Que rompamos com a impiedade? Não é esse o jejum que o Senhor quer? Que na medida em que a gente busque, que a gente sacrifique a Ele a carne na abstenção dos alimentos, a gente também rompa o jugo da servidão? Não é esse o jejum que o Senhor quer? Que a gente liberte os oprimidos? Não é esse
esse o jejum que o Senhor quer? Que igualmente alimentemos os famintos. Então a sua luz romperá como a aurora, a justiça virá diante de vocês, e a cura que vocês buscam brotará sem demora. Me entenda, por favor, em nome de Jesus, e não tire conclusões precipitadas. Eu não estou fazendo uma crítica ao que estamos vivendo hoje. Eu não posso julgar ninguém senão a mim mesmo. Hoje estamos vivendo um dia de jejum nacional. O Senhor moveu o nosso espírito a participar disso, e participaremos tantas outras vezes quando o Espírito do Senhor mover a sua igreja no Brasil e a igreja do Senhor se mobilizar a isso. Todavia, nós desejamos que esse tempo seja movido pelos motivos certos, seja vivido com condutas corretas, certas, bíblicas, e não se torne simplesmente um tempo em que você passou fome e não te serviu de nada. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao Senhor. Estamos jejuando simplesmente para que Deus remova de nós uma praga, ou estamos alinhando o nosso coração à vontade de Deus para compreender o que é que agrada a Ele e o servirmos nesse tempo glorificando o Seu nome? Porque jejuamos por uma bênção pessoal, ou jejuamos dizendo à nossa carne: ei, você precisa se alinhar à vontade de Deus. Deus está nos chamando ao arrependimento. Ontem eu mandei mensagem a todos os irmãos a respeito desse tempo de jejum. Declarei o que cremos a respeito da providência divina, o governo do Senhor sobre todas as coisas. Mas se você voltar ao texto que eu lhe enviei, no finalzinho do texto, você perceberá que eu estava convocando você a alinhar-se à vontade de Deus. Irmãos, quando a nossa vida estiver alinhada com a vontade de Deus, nós entenderemos que independente de coronavírus, independente de crise econômica anunciada ou já vivida por muitos dos nossos irmãos e amigos, nós somos plenamente abençoados no centro da vontade de Deus. Vamos alinhar a nossa vida com o Senhor. Precisamos jejuar, sim. Precisamos jejuar mais. Precisamos jejuar muito mais. Precisa ser a disciplina do crente. O jejum sempre foi uma ferramenta preciosa do povo de Deus, também em tempos de crise. A Bíblia declara isso quando fala a respeito de Esther. A Bíblia declara isso quando fala a respeito de Esdras e no retorno para Jerusalém. A Bíblia fala do jejum quando ele fala de Josafá, quando Joel profere as suas profecias em tempo de crises. O jejum sempre foi uma ferramenta preciosa. Nós precisamos jejuar, mas nós precisamos alinhar no nosso jejum o nosso coração com o coração de Deus. A grande referência que nós temos de vida, afinal de contas nós nos declaramos cristãos por causa dele, Cristo. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mateus 4 e Lucas 4, os evangelistas falam a respeito dele. Ele jejua naquele tempo, preparando-se para um ministério abençoador, vitorioso, mas também muito doloroso, na dependência do Espírito Santo, alinhando-se à vontade de Deus. Jesus, ao jejuar, ele santificou o jejum e o recomendou a nós, o seu povo, como disciplina eficaz. Nós precisamos jejuar. Todavia eu encerro dizendo que a prática do jejum, sem a oração, sem o arrependimento e
mudança de conduta será apenas um período de fome, uma dieta alimentar ou coisa parecida, nada mais. O jejum precisa ser acompanhado por um tempo de busca do Senhor, de meditação na sua palavra, de oração, de comunhão com Deus, de louvor verdadeiro ao seu nome. Ele precisa ser um tempo de qualidade da nossa vida. Ele precisa ser um tempo de entrega a Deus. Nós jejuaremos outras vezes. Jejuaremos durante o coronavírus. Jejuaremos quando a pandemia acabar. Jejuaremos enquanto nós não encontrarmos com um noivo. Nós jejuaremos. A igreja tem sido motivada, pelo menos aos primeiros domingos do mês, a um tempo de jejum, de consagração ao Senhor, independente das crises, a fim de alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Continuaremos jejuando, mas vamos fazer isso com o coração cheio de arrependimento. Ensine os seus filhos a respeito disso. Ontem, à noite, antes da gente deitar, eu virei para as meninas e eu falei: amanhã é dia de jejum. E elas olharam para mim e eu falei: o pai vai explicar o que é jejum. Eu falei: é mais do que ficar sem comer. A gente vai levantar de manhã, e quando vocês levantarem, cada uma no seu horário, vocês vão primeiro falar com Deus. Vocês vão diante do Senhor reconhecer as suas condições. Vocês vão pedir perdão pelos seus pecados. E antes de pedirem qualquer coisa com respeito ao tempo em que nós estamos vivendo e a necessidade que temos de intervenção de Deus nisso, vocês vão dizer ao Senhor: Senhor, alinha a vida da gente à vida do Senhor. Eu quero ser aquilo que o Senhor chamou para ser. Se arrependam dos seus pecados, confesse eles ao Senhor e volte para o Senhor na prática do seu jejum. Mude a sua conduta. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que espera de nós. Aonde você está, feche os seus olhos um pouquinho. Se você não fez isso durante todo esse dia de jejum, se humilhe um pouquinho diante do Senhor, se derrame diante dele, confesse os seus pecados diante do Senhor, se arrependa de cada um deles, mude a sua conduta e diga: Senhor, o jejum para mim não será uma prática para subjugar o teu coração, mas será, ó Deus, uma prática de vida para alinhar a minha vida no Senhor e fazer a sua vontade. Virá acompanhado de temor ao Senhor, de rendição à sua vontade, de cuidado e de amor ao próximo. Virá acompanhado de abandono de pecado, de vida consagrada ao Senhor. Enquanto louvamos, declarando que a presença do Senhor é real em nós, nos humilhamos diante dele. Vá orando na sua casa onde você está, vá orando na sua casa onde você está. Orando. Se lance diante do Senhor, se lance diante do Senhor. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente.
após dia, nos ensine a servir como o Senhor espera e a glorificar o Teu nome em todos os nossos atos. Queremos nos achegar diante do Senhor em orações, ações de graça e súplicas, em louvor ao Teu nome. Queremos nos achegar diante do Senhor em jejum, mas queremos, ó Deus, também em vivência da Sua palavra, enquanto estamos derramados e consagrados ao Senhor, viver a Tua vontade. Queremos que as nossas condutas, elas sejam transformadas pelo Senhor. Não queremos fazer por fazer. Não queremos, ó Deus, adorá-lo com os lábios, tendo o coração, a vida, a conduta longe do Senhor. Mas queremos alinhar a nossa conduta à Sua vontade. Então, no jejum, Senhor, queremos trazer diante do Senhor arrependimento verdadeiro, sincero, confissão e abandono dos nossos pecados. Queremos trazer atitudes de amor que glorifiquem o Teu nome. Queremos cuidar do necessitado, amparar, ó Deus, aquele que necessita. Queremos libertar os oprimidos. Queremos viver o Evangelho do Senhor nesse tempo. Sabemos que o Senhor está nos chamando para tal dedicação. Sabemos que o Senhor está nos chamando para essa entrega. Ajuda-nos a servir ao Senhor como o Senhor espera. Senhor, não queremos ser como aquele povo que chega diante do Senhor e pergunta por que é que o Senhor não ouve. Não queremos ser como o povo que em determinado momento teve que dizer: por que nos achegamos, nos humilhamos, o Senhor não vê. Nós queremos trazer motivações certas dentro de nós, e é o Senhor, por meio da Sua palavra, que nos ensina a viver assim. Então ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Sou iluminado diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas a minha vida no centro do Teu ser, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha corrente, minha esperança. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha corrente, minha herança. Aleluia. Que o Espírito do Senhor faça fixar a Sua palavra ao nosso coração e nos leve a uma vida prática para a glória do nome do Pai. Que o Senhor nos ajude a servir a Ele como lhe agrada, como a Sua palavra ensina. Nós estamos encerrando. O coração está cheio de gratidão, cheio de louvor ao Senhor. Deixa, antes de encerrar, dar avisos. Não saia, rapidinho. Nós nos encontraremos de novo com transmissão ao vivo na terça-feira às 20 horas. Mas terça nós queremos viver um momento diferente, é uma noite de oração, nós vamos orar juntos, mas eu quero ter um tempo de interação com vocês. Então eu vou estar pertinho da tela, tendo condições de ler, de responder, para a gente conversar um pouquinho.
Então, terça-feira às 20 horas, um tempo de interação, de conversa e de oração juntos. Um tempo, se você quiser, para manifestar também motivos de oração, para a gente orar, tá bom? Terça-feira, depois na quinta às 20 horas de novo, tá? Eu dou os outros recados no final de semana, mas fique atento, no domingo, desculpa, é que eu não fui até o domingo e agora voltou o domingo, não, apaga. Na quarta-feira, no período da manhã, você vai receber um vídeo falando de instruções a respeito de programações que nós teremos ainda essa semana. Nós vamos falar a respeito das ações de assistência social da igreja, nós vamos falar a respeito da ceia do Senhor e outras coisas importantes, mas eu vou enviar no WhatsApp, não vai ser publicado nas nossas redes sociais. Então, você receber talvez 1 ou 2 vídeos, por favor assista, preste bastante atenção, é importante, tá bom? Nós já estamos encerrando, acho que esses são basicamente os avisos. Lembrando você se inscrever no nosso canal do YouTube, que a gente ainda está em busca dos 1000. Estamos longe, mas estamos confiantes, tá bom? Minha gratidão a Deus pela vida de todos os irmãos. Vou fazer igual eu fiz semana passada, vou apresentar porque hoje é uma galera diferente aqui com a gente. Então, aqui a gente tem Juliana na voz, lá atrás o violão Charlão, na voz aqui Saulo, também nosso batera, mas hoje na voz, na bateria Carlinhos, também do violão, mas hoje na batera, múltiplas funções aqui. Do lado de cá, Flávio Nascimento, Flávio Nasce, vocês viram semana passada, ele e o Carlinhos viram semana passada, e aqui a minha direita, eu acho que é a esquerda de vocês, Lari, tá bom? Também na voz. Aqui a gente tem com a gente o pessoal que luta e gente, eles estão na correria enquanto vocês estão mandando mensagem, eles estão e tentam ajustar som e faz uma coisa ou outra. Então a gente tem ali atrás Vitor Mendes, amém? E ali Ali de Fabiano, também com a gente, nos ajudando no trabalho desses dias. Hoje a gente recebeu aqui já também com a gente a Luísa, eu vou convidar a Luísa a vir para cá também, estava na intercessão ali com a gente, para a gente orar também aqui juntos, tá bom? Nós já vamos orar encerrando, aguarde aí para a gente orar juntos. Chega para cá, Luísa, junto dessa turma abençoada. Essa é a Luísa, esteve com a gente aqui intercedendo por esse tempo. Nós vamos agradecer ao Senhor. Estão mandando elogios para vocês aqui, ó. Vocês têm gente na igreja que tem puxa-saco de vocês. A sinceridade aparece. Uma mensagem dessa que apareceu. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, seja louvado o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que tivemos, onde pudemos cultuar ao Senhor. Ah, Senhor, podemos juntos aqui, cada um no seu lar, prestar ao Senhor um culto, adorarmos ao Senhor por meio de canções, com a nossa vida, recebermos a Tua Palavra. Continue ministrando poderosamente os nossos corações para a glória do Teu nome. Eu oro pedindo que o Senhor dê a cada um dos seus filhos noite de sono reparador. Eu oro pedindo que o Senhor nos dê semana bendita, Senhor, que seja semana de boas notícias para a glória do Teu nome. Oramos com gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor o Salvador Jesus Cristo, que a abundante comunhão e consolo do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês, não só hoje, mas para sempre. Vocês que recebem essa palavra, digam com alegria. Amém. Deus abençoe. Teve amém atrás aqui, ó. Aplausos. Amém. Deus abençoe. Tchau. Fiquem com Deus.